Olá, tudo bem? Eu sou Luiz Roberto Mello, sou professor da área de Soluções Corporativas da Escola de Negócios IBMEC. Esse vídeo funciona como uma pílula de conhecimento e vamos tratar do tema Orientação para Resultados. Além de professor, eu sou empresário, sou consultor de empresas e reconheço que o tema Orientação para Resultados é de suma importância. Afinal de contas, ao fim e ao cabo, nós somos cobrados pelos resultados que somos capazes de gerar. Quando a gente pensa nisso, fatalmente a gente acaba se questionando. Será que os nossos resultados têm sido satisfatórios? Estamos contentes com os resultados da nossa equipe, com os resultados da nossa empresa? Será que somos capazes de melhorar esses resultados? Para pensar em melhorar os nossos resultados, precisamos pensar num tripé, em 3 elementos que podem fazer com que aumente a nossa eficiência de gestão. Esses 3 elementos podemos denominá-los como os 3 E's: estratégia, estrutura e engajamento. Com relação à estratégia, nós precisamos avaliar se o seu direcionamento estratégico está claro. Sua missão, visão e valores estão bem definidas, deixando claro para a organização aquilo que a gente quer alcançar. Por que isso é importante? Porque a gente precisa ter claramente definidas quais são as nossas escolhas. Quando a gente fala de gestão, a gente está fazendo opções. E na gestão há nitidamente situações em que, ao escolher um caminho, a gente está abandonando a outra opção, a gente está abandonando o outro lado. Existem dicotomias, os chamados trade-offs, que acabam impedindo que a gente consiga ser tudo para todo mundo. Então a gente precisa fazer a opção por um desses caminhos. Por exemplo, uma escolha muito clássica é a escolha entre buscar a diferenciação, ou seja, trabalhar com produtos de alto valor agregado, ou a busca pelo baixo custo, trabalhando com produtos cujo grande apelo de venda é ser mais barato que os outros. Quando a gente faz essa escolha, obviamente que não há uma opção única e correta, mas a partir do momento em que a gente a faz, a gente precisa avaliar quais são as consequências disso, porque há todo um impacto na forma de gerenciar o negócio. Por exemplo, se a gente pensar em termos de diferenciação, o seu vendedor, por exemplo, será um sujeito que precise dominar com mais profundidade o conhecimento do produto, o entendimento da necessidade do cliente e a busca de uma melhor solução para esse cliente com um atendimento de mais qualidade. Se a gente busca o baixo custo, os seus vendedores atuarão com mais produtividade, com um foco no atendimento de um número maior de clientes, com uma velocidade maior de atendimento. Qual é a consequência disso? Que os indicadores serão diferentes e isso resultará em objetivos de negócio também diferentes. Outro ponto importante para se avaliar em termos de estratégia diz respeito ao próprio modelo de negócio. Existe um modelo de negócio que seja mais eficaz, que seja mais eficiente? O que se tem visto nos dias de hoje? As pesquisas apontam que modelos de negócio que conseguem interagir com o seu ecossistema de uma forma mais positiva tendem a ser mais produtivos, tendem a ser mais eficientes. Modelos que pensavam em jogos chamados de jogos de soma zero, ou seja, que para um ganhar o outro tem que perder, ou seja, para que o empresário ganhe, o seu fornecedor precisa perder, ou o seu funcionário precisa perder. Esses modelos tendem a ser menos producentes do que modelos que visam uma relação ganha-ganha, onde todo mundo se sinta satisfeito com aqueles resultados. O nosso segundo E é o E de estrutura. Em toda empresa é feita a chamada divisão do trabalho. Cada área se especializa numa atividade e isso acaba fatalmente gerando mais produtividade dentro daquela função. A consequência disso é que isso é bom, obviamente, né? Aumenta-se a produtividade do trabalho em si. Por outro lado, isso pode acabar acarretando uma falta de integração entre essas atividades. Se cada um busca o máximo para a sua própria atividade, isso pode fazer com que o sistema como um todo não atinja a sua otimização. Qual é a solução para isso? Verificar aqueles objetivos da organização e destrinchar esses objetivos, desmembrar esses objetivos de tal forma que as metas de cada área sejam definidas de uma maneira muito bem alinhada, muito bem estruturada, de tal forma que haja sinergia entre as atividades que elas executam. Então é preciso que o que uma área busca em termos de resultados seja complementar ao que a outra área busca. É preciso que aquele esforço que a área
de vendas faz seja complementado por aquilo que finanças faz, seja complementado por aquilo que produção faz também. Isso pode ser levado ainda mais a fundo e chegar em termos de cada função. O funcionário precisa entender o que se espera dele, o funcionário precisa entender como que o papel dele impacta e gera consequências para a estratégia da empresa. Há um dado que diz que apenas 5% dos funcionários de uma empresa entendem a estratégia da empresa. Por que isso? Porque não é clara, não é feita claramente essa relação entre a função do empregado e o resultado da organização. Como que isso é feito? Também estabelecendo metas claras para esses colaboradores. Eles precisam ter clareza do que é esperado deles, é preciso ter clareza daquilo que eles têm que fazer. O que acontece no dia a dia é que se você perguntar para os funcionários quais são as metas mais importantes do trabalho deles, quais são as metas mais importantes da área ou do chefe deles, certamente a maioria vai dizer que não sabe. E os gestores têm formas de trabalhar isso melhor. Todo mundo conhece uma técnica chamada de SMART, que estabelece que as metas devem ser específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e definidas no tempo. Há uma outra forma da gente pensar isso também, que é usando a própria palavra metas. Ou seja, se a gente pegar a palavra metas, a gente pode ter que o M é de mensurável, o E é de específico, o T muda um pouquinho, porque o T passa a ser de trocas, ou seja, se não dá para ter tudo ao mesmo tempo, o que eu estou buscando e o que eu estou abrindo mão? Lembra, se eu quero vender num volume cada vez maior, talvez eu possa estar abrindo mão da margem, mas se eu quero ter uma margem maior, pode ser que eu tenha que buscar um nicho de mercado onde o meu volume de vendas seja menor. Então, o que eu estou querendo buscar e o que eu estou disposto a abrir mão? O A é de atingível e o S é de singular. Ou seja, não dá para cobrar a mesma coisa de todo mundo. Então, na sua equipe, você precisa avaliar quem você pode esperar mais, quem você vai ter que ter a consciência de que vai entregar um resultado um pouco menor. Só que combinando o resultado de todo mundo, o seu resultado é alcançado. Isso é importante para o terceiro E, que é o E de engajamento. No engajamento, a gente está falando de pessoas. A gente sabe que há uma tendência das pessoas não estarem completamente engajadas com o negócio. Há um dado que diz que apenas 20% dos funcionários são verdadeiramente comprometidos com o negócio. Por que isso acontece? Em grande medida porque eles não se veem como donos do negócio, eles não se veem como responsáveis pelo resultado. É preciso que a empresa venda a ideia do negócio para os seus colaboradores, né? Eles comprem a ideia do negócio. É fundamental que seja feito um trabalho de marketing interno, vendendo a missão, a visão, os valores, para que os colaboradores estejam efetivamente comprometidos com aquilo que é buscado pela empresa. Quando a gente trata disso nos dias de hoje, a gente entende que muitos autores defendem que a motivação vem de 3 elementos. O senso de excelência, poder fazer bem aquilo que se quer fazer, o sentido de autonomia, poder fazer do seu jeito de acordo com a meta que está sendo buscada, e o sentido de propósito, ou seja, a gente está fazendo algo que é importante, a gente está fazendo algo que é relevante. Uma pesquisa da Universidade de Stanford também mostrou 3 outros elementos que são importantes na gestão de pessoas e que faz com que elas produzam numa qualidade muito superior. Fazer com que as pessoas saibam quais são as metas que são esperadas delas, dar oportunidades para que essas pessoas possam aprender e se aperfeiçoar e manter um feedback constante com essas pessoas. Fazendo isso, a tendência é que as pessoas tenham um nível de produtividade nitidamente superior. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Nós somos capazes de fazer um curso específico para a sua empresa. Você pode entrar em contato conosco pelo e-mail e pelo WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Até lá!